Portanto, a presidenta recebeu a notificação do primeiro secretário do Senado, o senador Vicentinho Alves. Essa notificação informa a decisão do Senado. E, a partir de agora, Dilma fica afastada do cargo por um prazo máximo de 180 dias, período em que os senadores concluirão esse processo e decidirão se efetivamente ela cometeu o crime de responsabilidade. Durante esse período, a presidenta tem possibilidade de seguir no Palácio da Alvorada para preparar sua defesa e argumentos para o processo, além de contar com uma equipe de funcionários que vão auxiliá-la nesse período. Tem início agora, então, a nova fase na comissão do impeachment no Senado Federal, onde é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dilma Rousseff pode comparecer ou não ao Senado para apresentar defesa. Ao final, a comissão faz um novo parecer que deve ser julgado novamente pelo plenário da Casa. Estamos com imagens ao vivo da Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff já saiu do palácio e agora é cumprimentada ali pelas pessoas que apoiam a presidenta e o seu governo. Ela acabou de conceder uma declaração à imprensa no Salão Leste do Palácio e agora passa lá para falar com as pessoas que foram prestar apoio e solidariedade à presidenta, que fica afastada a partir de agora por um prazo de 180 dias. Nesse período, o Senado conclui o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff e decide se efetivamente foi cometido o crime de responsabilidade. As imagens são da Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff está lá recebendo o apoio desse grupo de pessoas que foi lá para prestar solidariedade e apoio à presidenta após a sua saída do Palácio do Planalto. São representantes de movimentos sociais e também eleitores da presidenta que prestam esse apoio a Dilma Rousseff. Agora há pouco, ela concedeu uma declaração à imprensa no Salão Leste do Palácio do Planalto. Não concedeu entrevista, apenas fez a declaração à imprensa e reafirmou que vai lutar até o fim para garantir o seu mandato. Portanto, a presidenta agora, após ser notificada pelo primeiro secretário do Senado, é afastada e fica afastada por até 180 dias. E se inicia, então, uma nova fase na comissão do impeachment lá no Senado, onde é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório de Dilma Rousseff, que pode comparecer ou não ao Senado para apresentar defesa. A comissão faz, então, ao final, um novo parecer para ser julgado pelo plenário da Casa. Essa sessão, que vai julgar outro novo parecer, será conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Se a denúncia for rejeitada, o processo é extinto. Se for aprovada, serão intimados os denunciantes e a defesa. Depois disso, o processo é enviado ao presidente do STF, que marca uma nova data para julgamento. Se a presidenta Dilma Rousseff for absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Se for condenada, assume o vice-presidente.
Estamos com imagens ao vivo da Praça dos Três Poderes, acompanhando a presidenta Dilma Rousseff, que saiu agora há pouco do Palácio do Planalto e cumprimenta as pessoas que foram até lá para cumprimentar e prestar apoio à presidenta Dilma Rousseff nesse último dia no Palácio do Planalto. Na declaração que concedeu à imprensa, Dilma Rousseff comentou a decisão do Senado de abrir processo de impedimento contra ela e reafirmou que foi eleita por 54 milhões de brasileiros. Disse que o que está em jogo no processo não é o mandato, mas o respeito às urnas, à vontade do povo, às conquistas dos últimos 13 anos e o futuro do país. Dilma Rousseff afirmou que foi alvo de sabotagem e que o ambiente para o golpe foi criado diante desse cenário. Quanto ao processo de impedimento, Dilma afirmou que ele é frágil e que não existe injustiça maior do que condenar alguém inocente. Ainda se dirigindo à população, Dilma Rousseff disse que vai destituir seu governo, que ao destituir seu governo querem destruir o programa de governo pensado para as conquistas do povo brasileiro. Você acompanha ao vivo aqui na TV NBR, imagens da presidenta Dilma Rousseff se despedindo ali em frente do Palácio do Planalto, as pessoas que foram prestar apoio neste momento. Vamos acompanhar. Sei, mas o que eu vou fazer? Não, eu tô só... Eu tô querendo estar aqui. Um abraço e um beijo para vocês. Hoje, para mim, é um dia muito triste, mas vocês conseguem fazer com que a tristeza diminua e que eu tenha aqui, junto com vocês, com o calor, a energia e o carinho que vocês passam para mim, eu tenho aqui um momento de alegria. A tristeza é porque nós hoje vivemos uma hora que eu vou chamar uma hora trágica do nosso país. A democracia brasileira, a jovem democracia brasileira está sendo, eu ia pedir para me poder ver o pessoal até lá. Por favor. A jovem democracia brasileira, ela está sendo objeto de um golpe. Por que que eu chamo esse processo de golpe? Eu chamo esse processo de golpe porque o impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe. Aqueles que não conseguiram chegar aqui ao palácio, por favor, gente, deixa eu ver o pessoal. Eu vou pedir para o pessoal só ficar um pouco mais para trás, para o pessoal que veio aqui, eu poder vê-los. Esse processo é um golpe, porque ele é um impeachment sem crime. Eu não cometi crime de responsabilidade. Eu estou sendo objeto de uma grande injustiça. Estou sendo vítima de uma grande injustiça. Aqueles que não
conseguiram chegar ao governo pelo voto direto do povo. Aqueles que perderam as eleições tentam agora, pela força, chegar ao poder. E esse golpe, ele está baseado em razões as mais levianas, as mais injustificáveis. Primeiro, porque os atos que me acusam são atos corriqueiros, atos que se faz todo dia. Esses atos foram feitos por todos os presidentes que me antecederam. Se não era crime naquela época, também não é crime agora. Além disso, quem começou, quem deu início a esse golpe, o fez por vingança, o fez porque nós nos recusamos a dar a ele, ao senhor Eduardo Cunha, os votos na comissão de ética para que ele fosse absolvido. A própria imprensa noticiou isso fartamente. A própria imprensa disse que ele estava fazendo uma chantagem contra este governo. E eu não sou mulher para aceitar esse tipo de chantagem. O que está em jogo nesse golpe é a democracia, é a nossa Constituição. Uma democracia feita com a resistência de milhões de brasileiros. Mas o que está também em jogo nesse golpe é todas as conquistas que tivemos nos últimos 13 anos. Desde o governo do presidente Lula. Todas as conquistas, e as conquistas foram muitas, foram a elevação dos mais pobres e da classe média. Foi a proteção às crianças, os jovens chegando às universidades, a lei de cotas. Foi o pré-sal, o sonho da casa própria realizado e tantas outras coisas. Por quê? Porque o programa que foi eleito, quando eu fui eleita, é um programa que garante as políticas sociais. Hoje, o que eles estão tentando é acabar ou reduzir as políticas sociais. Usam de vários qualificativos. Falam, nós vamos focar, nós vamos rever. Todas essas palavras têm só um significado. Nós vamos diminuir, nós vamos reduzir até acabar com elas. Eu tenho a honra, no meu governo, de ter sido fiadora da democracia. Fui fiadora, sim, no meu governo. O meu governo jamais reprimiu movimentos sociais. O meu governo jamais reprimiu manifestações políticas, mesmo as que eram contra mim. O que é o risco que nós corremos agora? Nós corremos o risco
o que faz um governo ilegítimo diante de protestos, diante da divergência, diante de movimentos contrários. Sabem o que faz? E isso a história demonstra. Governos assim caem na tentação de reprimir os protestos, de reprimir as concentrações, de reprimir as reivindicações. Quero dizer a vocês que eu sou a primeira mulher eleita presidenta da República. Eu honrei os votos que as mulheres me deram. Bota no chão aqui aberto. Eu fui a primeira mulher eleita presidenta da República, depois do primeiro operário eleito presidente da República. Como primeira mulher, eu honrei as mulheres. Como qualquer pessoa humana, eu posso ter cometido erros, mas jamais cometi crimes. Honrei as mulheres desse país, as mulheres que são determinadas, esforçadas, trabalhadoras, que vivem o seu cotidiano desafiando todas as dificuldades. As mulheres mães, as mulheres que são hoje mulheres que querem a sua independência, a sua autonomia, o controle de si mesmas. Essas mulheres eu tenho consciência de que eu honrei, porque as mulheres, nós mulheres, temos uma coisa em comum: nós somos dignas. Quero dizer a vocês que ao longo da minha vida, eu sempre, como todas as mulheres, enfrentei desafios. Eu enfrentei os desafios, por favor. Eu tenho de ver o pessoal lá do fim, por favor. Mas, por favor, eu não estou vendo, por favor. Mais, meu filho, por favor. Eu quero dizer a vocês que ao longo da minha vida eu enfrentei muitos desafios. Eu enfrentei o desafio terrível, sombrio da ditadura e da tortura. Eu enfrentei, como muitas mulheres desse país, a dor indizível da doença. Agora, o que mais dói é esta situação que eu estou vivendo agora. A inominável dor da injustiça. A profunda dor da injustiça, a dor da traição, a dor diante do fato que eu estou sendo São duas palavras terríveis. São duas palavras terríveis. Traição e injustiça. São talvez as mais terríveis palavras que recaem sobre uma pessoa. E esta hora agora, este momento que nós estamos vivendo, é o momento em que as forças da injustiça e da traição estão soltas por aí.
Quero dizer para vocês que eu estou pronta para resistir por todos os meios legais. Quero dizer a vocês que eu lutei a minha vida inteira e vou continuar lutando. Acredito que nós todos temos de estar juntos. E eu agradeço a todos os movimentos, a todas as pessoas que foram para as ruas nos últimos dias dizer um não imenso, um não do tamanho do Brasil ao golpe. Agradeço a cada mulher, a cada homem, a cada trabalhador, a cada trabalhadora do campo e da cidade, aos homens e mulheres, profissionais liberais, aos artistas, aos intelectuais, a todos aqueles que estiveram do lado certo da história, do lado da democracia. Tenho certeza que juntos nós vamos nos manter unidos, mobilizados e em paz. Nós somos aqueles que sabem lutar a luta cotidiana, que sabem resistir e que não desistem nunca. Agradeço nesse momento triste, muito triste da minha vida, esse momento de alegria dado pelo calor, pelo amor, pela emoção que vocês me transmitem. Obrigado. Agora eu vou abraçar o que eu tenho de abraçar até lá no fim. Você acompanhou aí a declaração da presidenta Dilma Rousseff. A população que está ali na Praça dos Três Poderes, prestando apoio a ela após a decisão do Senado Federal de admitir o processo de impedimento. Dilma Rousseff disse que hoje é um dia muito triste, mas ela agradeceu a alegria e o calor transmitido pelas pessoas que foram até lá cumprimentá-la. Ela disse também que vivemos uma hora trágica e que a democracia está sendo objeto de golpe. Dilma Rousseff voltou a afirmar que o impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e que ela não cometeu crime e está sendo vítima de uma grande injustiça. Essas são imagens ao vivo ali do lado de fora do Palácio do Planalto, logo abaixo da rampa que dá acesso ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília. Dilma Rousseff, após conceder uma declaração à imprensa, saiu do palácio e foi cumprimentar a população que foi até lá recebê-la e prestar apoio. Presidenta agora aí recebendo flores das pessoas e os cumprimentos, após falar também rapidamente ali para a multidão. Dilma Rousseff foi notificada pelo primeiro secretário do Senado, o senador Vicentinho Alves, da decisão do Senado, a decisão de admitir o processo de impedimento contra ela. Essa decisão foi anunciada na manhã de hoje, bem cedo, após mais de 20 horas de sessão extraordinária do Senado Federal, decisão que foi anunciada por 55 votos favoráveis e 22 contrários.
O Senado, então, decidiu pela abertura por entender que há indícios suficientes de que ela cometeu crime de responsabilidade, infringindo a Constituição Federal e a lei que define os crimes de responsabilidade. Tem início agora, então, a nova fase na comissão do impeachment. A presidenta fica afastada por até 180 dias e essa nova fase na comissão do impeachment será assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dilma Rousseff poderá comparecer ou não ao Senado para apresentar defesa e, ao final, a comissão faz um novo parecer que deve ser julgado pelo plenário da Casa. Essa sessão será conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Se a denúncia for rejeitada, o processo é extinto. Se for aprovada, serão intimados os denunciantes e a defesa. Depois disso, o processo é enviado ao presidente do STF, que marca uma data para o julgamento. Se Dilma Rousseff for absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Para condenar, são necessários votos de 2/3 dos senadores, ou seja, 54 dos 81 parlamentares. Essas são imagens ao vivo aqui da TV NBR, da Praça dos Três Poderes. Dilma Rousseff agora cumprimentando a população, as pessoas que foram até a praça para acompanhar a saída dela do Palácio do Planalto. Agora há pouco, há cerca de 30 minutos, Dilma concedeu uma declaração à imprensa, onde falou mais uma vez sobre o processo de impedimento, a abertura, a aceitação, pelo Senado Federal. Dilma Rousseff reafirmou que foi eleita por 54 milhões de brasileiros e disse que o que está em jogo no processo não é o mandato, mas o respeito às urnas, à vontade do povo, as conquistas dos últimos 13 anos e o futuro do país. Dilma afirmou ainda que foi alvo de sabotagem e que o ambiente para o golpe foi criado diante desse cenário. Quanto ao processo de impedimento, Dilma afirmou que ele é frágil e que não existe injustiça maior do que condenar alguém inocente. Por fim, Dilma Rousseff falou também que tem orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil e que, em nome dos votos que recebeu, vai lutar pelo seu mandato até o fim. Estamos ao vivo com imagens da parte externa do Palácio do Planalto. Dilma Rousseff, após sair do palácio, recebe os cumprimentos da população que está ali do lado de fora, entre o Palácio e a Praça dos Três Poderes, para esse momento. Agora há pouco, Dilma Rousseff falou também à multidão, disse que hoje é um dia muito triste, mas agradeceu a alegria e o calor das pessoas que foram até lá para cumprimentá-la. Dilma Rousseff reafirmou que impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e que ela não cometeu crime de responsabilidade e que está sendo vítima de uma grande injustiça. Dá para pôr um pouco do áudio dela?
Estamos com imagens ao vivo da Praça dos Três Poderes, ali logo embaixo, na descida da rampa do Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff recebe aí os cumprimentos das pessoas que foram até lá para prestar apoio após a decisão do Senado Federal de abrir processo de impedimento contra Dilma Rousseff. A partir de agora, Dilma fica afastada por até 180 dias. Tem início uma nova fase na comissão do impeachment, onde é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dilma Rousseff poderá ou não comparecer ao Senado para apresentar defesa. E, ao final, a comissão faz um novo parecer que deve ser julgado pelo plenário da Casa. Essa sessão será conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Para essa votação, devem estar presentes pelo menos 41 senadores. Se a denúncia for rejeitada, o processo é extinto, mas se for aprovada, serão intimados os denunciantes e a defesa. Depois disso, o processo é então enviado ao presidente do STF, que marca uma data para julgamento. E aí sim o STF vai decidir se os senadores devem votar pela absolvição ou condenação de Dilma Rousseff. Se a presidenta Dilma Rousseff for absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Essas são imagens ao vivo da TV NBR, acompanhando a saída da presidenta Dilma Rousseff do Palácio do Planalto. Ela que agora há pouco também conversou com a imprensa, concedeu uma declaração à imprensa no Palácio do Planalto, onde reafirmou que foi eleita por 54 milhões de brasileiros. Dilma Rousseff afirmou que foi alvo de sabotagem e que o ambiente para o golpe foi criado diante desse cenário. Quanto ao processo de impedimento contra ela, Dilma afirmou que ele é frágil e que não existe injustiça maior do que condenar alguém inocente.